Alguns dias atrás, uma amiga me procurou falando que estava se sentindo um fracasso como mãe. E ela chorava, porque ela está sem paciência com o filho na escola, o filho dela é pequeno, que não aguenta mais insistir com ele para ele participar das aulas online. Ele está no período de alfabetização e ela percebe que ele não está evoluindo, que ele não está aprendendo, e ela tem uma certa impaciência até mesmo de lidar com isso, né? Percebe que não está tendo sucesso, percebe que ele não está evoluindo e se culpa. Gente, ela chorava muito e eu chorei com ela. Chorei bastante com ela também, porque eu também vivencio um pouco dessa dor que ela estava sentindo, né? Conversamos sobre alternativas e aí a calma. Conforme a gente foi conversando e pensando em alternativas e soluções, trocando ideia, a calma veio novamente, né? Apareceu novamente. Alguns dias depois, uma outra amiga me deu alguns feedbacks sobre os conteúdos que eu estou produzindo, né? E também me pediu ajuda, me pediu dicas, porque ela também estava cansada. Ela dormia todos os dias chorando, porque sentia que falhou, sentia que estava falhando como mãe, não se sentia uma boa mãe, sabe? Também sentindo muito peso com essas demandas da escola e das aulas online dentro de casa. E coincidentemente ontem ocorreram também alguns desabafos e pedidos de ajuda em dois grupos de WhatsApp que eu participo com outras mães aqui da cidade onde eu moro, né? E aí eu fiquei pensando, né, gente, que cobrança toda é essa? O que está acontecendo? Eu não percebo nessas mulheres e nem mesmo em mim mesma, eu percebo mamães negligentes com a educação dos filhos. O que eu percebo aqui é muito desamparo. Se tem pessoas te cobrando, marido, vô, vó, tia, diga a elas, parem de me cobrar tanto. Ao invés de ficar me cobrando, me ajudem. E exponha para essas pessoas o que está acontecendo, o que você está sentindo e como eles podem te ajudar. E caso, se você não sabe o que eles podem fazer para te ajudar, peça sugestões, ouça, se abra para ouvir alternativas de outras pessoas, abra mão de ter razão, abra mão de ajuda chegar e ter que ser feita da forma como você gostaria que fosse. Flexibiliza, trabalha a flexibilidade, relaxa. Se não tem ninguém te cobrando diretamente, é uma autocobrança? E se for uma autocobrança, não faça isso com você. Seja gentil, seja amorosa com você, mamãe. Já está tão difícil. Seja amorosa com você, cuide de você. Eu não estou dando conta de tudo. E será que existe alguma mamãe que está conseguindo? Eu não conheço. E não é o que eu tenho percebido também no meu círculo de amizade com as minhas clientes e nesses grupos que eu participo de mães. Então relaxa, você não está sozinha. Você não está sozinha nessa dor, você não está sozinha nesse sentimento e nem tampouco nesse problema, porque é um problema. Estamos num momento muito delicado e esse momento delicado é mundial. O mundo inteiro está sendo impactado, não é só você, não é só seus filhos, não é só na sua casa, é o mundo todo. E o mundo está se reinventando. Mas para isso ele está se flexibilizando. E é nesse caminho da flexibilidade que vai surgir a criatividade e as possíveis adaptações para serem feitas. Mas vamos à prática dessa coisa toda. O Miguel, por exemplo, meu filho, ele tem 4 anos hoje, né, no momento que eu estou fazendo essa live. Ele deveria estar aprendendo o nome dele, reconhecer as vogais, escrever as vogais em letra bastão. Ele deveria estar aprendendo já o número o 0, 1, o 2, até o 5 na idade dele, eu entendo que é o que ele vai aprender, que ele aprenderia na escola. Ele ainda está na educação infantil. E no ano passado eu tirei ele da escola. Ele tinha aula online de 1 hora, uma vez por semana, e tinha tarefas diárias. Eu não quis comprar essa guerra, eu não quis trazer essa demanda para mim, eu já estava lidando com tanta coisa diferente, então eu podia escolher e eu escolhi tirar ele da escola. Esse ano eu voltei ele para a escola. Esse ano ele está com aulas online de 1 hora todos os dias. E eu estou avaliando essa batalha também. Eu não gosto de
da aula online. Ele não gosta da aula online e ele me dá muito trabalho para estar ali, para participar, para, no mínimo, ouvir ou falar ali com os coleguinhas. E por isso eu me dispus a insistir com ele apenas 2 vezes por semana. E se não houver nenhuma mudança nesse cenário escolar, eu também não vou comprar essa briga, eu vou tirar ele da escola novamente. Ele tem tempo para aprender, ele tem tempo para correr atrás desse prejuízo, se é que é um prejuízo mesmo. Porque já tem filhos de clientes, por exemplo, com problemas de vista, por causa do tempo elevado de exposição à tela do computador. Então, aonde verdadeiramente está o prejuízo? Já com a Sofia, eu não posso agir assim, mas posso fazer algumas coisas também. Ela passa as tardes todas, da 1 às 5h40 na aula online. Já dormiu chorando várias vezes de estresse por conta dessas aulas, por conta do volume de tarefas, de trabalho, todo dia aula, todo dia tarefa para casa, todo bimestre trabalho individual de cada disciplina. Eu não posso tirar ela da escola, até mesmo a lei não me permite tirá-la da escola. Então, como eu posso trabalhar essa flexibilidade com ela? Quando eu percebo o cansaço nela, por exemplo, eu a libero de assistir à aula. Então, uma vez por semana, ou talvez a cada 10 dias mais ou menos, ela não assiste à aula. Ela não sabe dessa regra, mas eu percebo o sinal dela e libero, sabe? E nesse dia que ela não assiste à aula, ela está liberada para ela fazer o que ela quiser. Se ela quiser passar a tarde assistindo as séries que ela gosta de assistir na televisão, ela assiste. Se ela quiser passar a tarde brincando, ela brinca. Se ela quiser passar a tarde ouvindo música, cantando, dançando, ela brinca, é o que ela quiser. Inclusive, costuma até liberar esse dia de folga na sexta ou na segunda, justamente para aproveitar o descanso do final de semana e esse descanso, esse prazer de não ter essa obrigação de estar na tela ali assistindo aula, fica maior, né, a possibilidade do descanso. E a escola, ela também precisa de apoio, ela também está se reinventando. E como meu coração se compadece, gente, com as professoras, porque ó, minha mãe é professora e ela aposentou esse ano, mas eu acompanhei a dor de muitas amigas dela que tiveram que se reinventar na idade dela, com aquela dificuldade tremenda de aprender todas as demandas digitais que estão aí no outro dia. Então tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo tendo que mudar, tá todo mundo tendo que aprender a fazer as coisas de formas diferentes. E a escola não é diferente, a escola também precisa de ajuda e você pode ajudar a escola dando sugestões. Eu passei sugestões para a escola dos meus filhos, porque eu entendo que na direção da escola também tem pais, sabe? E a escola também pode flexibilizar para aliviar para todo mundo, para avaliar para eles, aliviar para nós pais, aliviar para os alunos e aliviar também para os professores. Sugerir tarefas para casa somente 2 vezes por semana e sugerir que não tivesse os trabalhos bimestrais, que as tarefas de casa sendo feitas, elas poderiam já ser consideradas, avaliadas como os trabalhos extra-classe, sabe? Sugerir que essas tarefas fossem apenas de 2 ou 3 exercícios no máximo, um exercício obrigatório de matemática ou português, que eu entendo que são as duas disciplinas que mais demandam esforço de aprendizagem no contexto da Sofia hoje em dia, e os outros dias pode ir intercalando com as demais disciplinas, né? E estou aguardando o retorno da escola. Eu ainda posso ter outras sugestões e se a escola não acatar, aí eu vejo o que fazer. Mas não é a postura que a escola das minhas crianças tem. Eu percebo uma abertura e eles costumam sim ponderar tudo que a gente coloca. Então eu estou confiante que vai vir mudanças, melhorias por aí, né? Nossos filhos também estão cansados. O mundo está cansado e ser gentil com todos nesse momento é o maior presente que você pode oferecer. Mas esse processo tem que começar com você. Seja gentil com você, mamãe, para que você consiga ser gentil com as pessoas à sua volta. Flexibilize, relaxa. Na minha casa, por exemplo, eu tenho uma pessoa muito carinhosa e dedicada que me ajuda aqui. Mas quase sempre ela está sendo despriorizada dos afazeres da minha casa, para poder brincar com as minhas crianças sem telas, sem TV, sem tablet, sem celular. Enquanto isso, nesses momentos, está eu e meu marido trabalhando.
Então tem dias que nem as camas da minha casa são arrumadas. Da forma que elas ficam desde a hora que eu levantei até na hora que eu vou dormir. Meu banheiro também não está sendo lavado com a mesma frequência de antes. E tem coisas esparramadas, tem brinquedos para toda parte. A desorganização me incomoda? Me incomoda. Mas me incomoda muito menos do que o estresse que eu estava vivendo no início dessa pandemia. Abrir mão mesmo dessa organização, justamente para ter um pouco de paz, para ter um pouco de leveza, sabe? E também para não ficar cobrando muito dos meus filhos, que nesse momento é onde eles não podem nem ter a liberdade, por exemplo, de brincar, sabe? De ter colegas para brincar, para essa troca social, essa troca social, da energia social de estar ali no dia a dia com os amigos. Roupas. Usamos roupa passada se elas estiverem passadas. Se não deu tempo de passar, a gente usa sem passar mesmo. E sobre rotina, né? Para mim, abrir mão da rotina está sendo mais leve. E desde que eu percebi isso, que já tem aí a pandemia, nós já estamos para um ano, eu permaneço nesse movimento e para mim está sendo mais fácil. Pode ser que para você seja diferente, né? Mas, por exemplo, aqui em casa, a gente almoça quando o almoço fica pronto. Então não é mais às 11h30 como era normalmente, né? A Sofia já começou a aula com um prato de comida na frente dela. E ali ela desliga o vídeo e vai almoçando, né? Horário de dormir também, tempo de TV, tá tudo flexibilizado aqui em casa. Pode ser que para você funcione melhor uma rotina mais rígida, porém será que para os seus filhos também é melhor assim? Esses ajustes, eles para serem efetivos, para serem congruentes, eles precisam levar em consideração todas as demandas e necessidades e a forma com que todos na sua casa funcionam. Então você tem que considerar também como seu marido funciona, como é ele, por exemplo, mediante a uma casa mais desorganizada, ou para ele também ele não importa, né? Disso se ficar mais flexibilizado. Seus filhos, eles vivem melhor com uma rotina ou sem uma rotina? Então são questões que você precisa avaliar, até mesmo para você saber como flexibilizar isso com respeito a você para viver um dia a dia mais leve com todos dentro de casa, né? Você tem que ver o que é melhor para você, para a sua realidade. E sobre o estresse, porque muito dessa dor, desse cansaço, dessa frustração, eu percebo um link muito grande com o estresse, porque realmente é uma situação muito estressante. E eu gosto muito de usar um exercício de um balão. Imagine que você é um balão, esses balões de festa, que quando você acorda, esse balão tá murcho, né? E conforme você vai vivendo o dia, esse balão começa a encher de ar. E na hora que você vai dormir, esse balão se esvazia. Então eu gosto muito dessa metáfora do balão, justamente para explicar esse movimento da carga e descarga da vida, né? Descarregar é uma necessidade básica de vida, de vários processos que nos envolvem. A chuva, por exemplo, ela é um processo de descarga da água das nuvens. O coração, a forma como ele funciona, ele bate no movimento da carga justamente para fazer a circulação sanguínea acontecer. Mas ele descarrega depois, ele relaxa depois, justamente para ele se preparar para entrar nesse movimento de carga novamente, sabe? Durante o sono, por exemplo, o seu corpo físico ele também precisa de descarregar. E é isso que acontece durante o sono. O corpo entra em descarga para poder se preparar para a carga do dia seguinte, para a carga, para o seu período de vigília do novo dia. E como é que está sendo, né? O seu dia a dia? Como que você tem dormido? Se você não dorme bem, por exemplo, você não faz a descarga total, o descanso total do seu corpo. E aí você já começa a viver o dia seguinte já com um pouco da carga do dia anterior. Imagina o efeito disso na sua saúde a longo prazo. E metaforicamente é assim também que acontece com as descargas mal feitas, porque o estresse é um processo de descarga mal feita. É um processo de acúmulo de cargas anteriores que você não foi liberando, que foi ficando ali, né? E com as emoções não é diferente. Nós também vivemos pilhadas
na impaciência, na insatisfação de ver que tudo está desorganizado, que tudo não é como antes, que você não consegue mais concentrar como antes para fazer seu trabalho porque seus filhos estão em casa, porque seus filhos estão brincando, porque seus filhos estão com a televisão alta, porque seus filhos estão o tempo inteiro te interrompendo. Quantas mamães não têm reclamado justamente que está ali no momento de uma reunião, né? De uma reunião com várias pessoas e o filho chega, o filho cai, o filho chora e pede atenção. Entende? Então, e tudo isso vai gerando uma certa carga emocional na gente, sabe? E na carga de pensar que ninguém te ajuda e que você tem que dar conta de tudo sozinho, imagina também isso a longo prazo. Como que funciona esse estresse emocional, né? E aí, em muitos momentos desse movimento é que a gente se sente frustrada de perceber que a gente foi impaciente, que a gente está intolerante, que a gente está infeliz. E a gente experimenta também a sensação de que a gente não está sendo uma boa mãe, que a gente não está sendo uma boa parceira, uma boa profissional, uma boa filha, uma boa mulher, uma boa esposa. E como ser uma mãe paciente, como ser uma mãe carinhosa, disponível para os filhos com essa carga toda? Não dá, gente. Não dá. Somente a mamãe nutrida, cuidada, ela consegue nutrir e cuidar dos seus filhos. O oposto disso é a escassez. E escassez de carinho, porque na maioria das vezes você está tão brava com a bagunça, com a sujeira da casa, com a tarefa mal feita, com as brigas, com as conversas, com a TV alta, que como nessa braveza, nessa insatisfação, como que você se coloca disponível a dar carinho para os seus filhos? E aí torna-se um ambiente escasso, né? Na escassez de reconhecimento, na escassez de carinho, na escassez de validação, na escassez da conversa, na escassez da troca de ideia e até mesmo na escassez de conversar sobre os problemas que estão acontecendo, até mesmo com o companheiro, para tentar juntos encontrar uma alternativa do que fazer. E aí eu tô aqui hoje justamente para falar assim, olha para você, mamãe. Você pode e você mais leve poderá ser fazer do seu lar, do seu contexto mais leve. Eu não sei se vocês já perceberam, mas por exemplo, aqui em casa eu percebo muito na minha a forma como eu estou reverbera na forma como o meu ambiente familiar está. Se eu estou bem, o clima na minha casa, o ar na minha casa, as relações na minha casa está bem. Se eu não estou bem, o clima na minha casa fica pesado. A relação com os meus filhos, ou até mesmo entre eles, fica pesada, fica prejudicada. A minha relação com meu marido fica ruim. A relação com meu marido, com meus filhos também fica ruim. Então, eu percebo que na mulher, na mamãe, é como se a forma como você está fosse o gatilho para que os demais ali desse lar estejam como você. Então é importante você cuidar de você. Você estar bem, você estar mais leve para fazer do seu lar, do seu dia a dia mais leve. E pensando nisso, eu te pergunto, como tem sido a sua descarga? Vamos começar pensando do lado físico, né? Nessa correria toda, muitas das vezes, muitas das mamães, e eu percebo isso, elas não estão nem parando para pensar como é que está sendo feita a sua descarga física. Por exemplo, você tem dormido o suficiente? O suficiente para mim não é o mesmo suficiente que o seu corpo pede, né? Então, quantas horas é suficiente de sono para você acordar no outro dia descansado? Você tem dormido o suficiente? Na maioria das vezes você tem dormido o suficiente? Como está seu intestino? O seu intestino tem funcionado regularmente porque também é um processo de descarga do seu corpo físico. Como está a sua ingestão de água? Porque também a ingestão de água, ela também favorece o seu corpo a fazer a descarga de toxinas do seu corpo através da urina. E como que você está cuidando da sua descarga emocional? Ou se você ainda não sabia disso, eu estou trazendo isso para você. Como você percebe que tem sido ou que você pode fazer uma descarga emocional? Tem chorado? O choro descarrega.
mas ele também é um sinal de que tem muito acúmulo de carga aí dentro de você, sabe? Coisas para ser ditas, ajuda para serem pedidas. E o que que você pode fazer por você para promover essa descarga emocional? Eu tenho feito algumas coisas que têm sido bem bacana para mim. E eu vou te dar algumas sugestões aqui para te despertar, para pensar. Pode ser que alguma das coisas que eu faço para mim faça sentido para você. Mas mesmo que não faça sentido para você, para o seu contexto de vida, para o seu contexto familiar, o simples fato de eu trazer sugestões para você já vai abrir a sua mente para você pensar no que você pode fazer para você. Então, por exemplo, eu eu acordo mais cedo do que a minha casa. Não consigo fazer isso todos os dias, mas eu procuro acordar mais cedo do que a minha casa. Pelo menos uma hora e meia antes de todos. Porque nesse momento eu faço isso para eu poder ficar sozinha comigo. Eu tenho essa necessidade de ter um tempo comigo, sozinha. E nesse meu tempo, nessa uma hora, eu já acordei, já fiz o café e tomei meu café ali sozinha, vendo as minhas redes sociais. Ou talvez eu leia um livro, ou talvez eu ouça uma música. Em alguns momentos eu acordei, sentei no sofá e fiquei em silêncio. Fiquei ali simplesmente me deleitando da possibilidade de estar com a minha casa em silêncio. Aqui tem muito passarinho em volta da minha casa, ouvindo os passarinhos, olhando o sol nascer, tentando desacelerar os meus pensamentos através de uma meditação, voltando mais a minha atenção para a minha respiração. O próprio movimento de respirar é um movimento de descarga. Às vezes você não consegue fazer isso, ou o dia hoje está muito atribulado, você não conseguiu, eu, por exemplo, eu não consegui acordar cedo, não consegui ter nenhum momento, fazer nenhuma descarga. Simplesmente você tirar um minuto para fazer duas respirações profundas, consciente, isso já traz um certo centramento, já traz um alívio, já traz um pouco dessa descarga energética e emocional. Outra coisa que eu também faço é tomar banho sozinha, porque aqui na minha casa geralmente o banho é em conjunto, né? Ou eu ou meu marido, nós aproveitamos esse momento do banho, coloco os dois ali debaixo do chuveiro, dou banho neles, ou eles vão tomando banho e eu vou tomando banho junto também, né? Então, em alguns momentos eu dou banho neles primeiro. Eu entro com eles lá, dou banho neles primeiro, tiro eles do chuveiro, enrolo eles na toalha ali, para eu ter o meu momento do meu banho, né? E ali, nesses momentos, eu tomo um banho consciente mesmo. Eu vejo a bucha, eu passo, se eu vou tomar banho com bucha ou não, eu passo o sabão, eu sinto o cheiro do sabão. Já aconteceu de eu tomar banho no escuro, que é algo que me relaxa, é algo que me dá permissão para sair da postura de alerta, sabe? Então, um banho no escuro, um banho sozinho, um banho ouvindo música, também é algo que tem feito muito sentido para mim. O exercício físico, apesar de eu não ser muito adepta, porque eu não tive essa criação, né, esse incentivo desde criança para o exercício físico, mas quando eu pratico o exercício físico, eu percebo através dele dois grandes benefícios, né? Pensando nos benefícios físicos, eu percebo uma carga inicialmente no momento em que eu estou ali na prática do exercício, por exemplo, caminhando, que é o que eu mais faço, né? Caminhadas. E quando eu termino a caminhada, que eu vou fazer um alongamento, nesse momento do meu alongamento eu percebo uma descarga física. Então, para mim, funciona assim. Na hora que eu estou fazendo o exercício físico, eu percebo uma carga física, e na hora que eu estou alongando, eu percebo uma descarga física. Agora, mentalmente, emocionalmente, eu percebo a descarga acontecendo desde a hora que eu começo a fazer o exercício físico até na hora que eu termino o alongamento. Então, são os dois benefícios que eu percebo, né, no exercício físico. E se você está em casa, não tem com quem você deixar suas crianças para você poder fazer uma caminhada dando a volta no quarteirão, no quintal da sua casa, quiçá. Se a sua casa tem escada, sobe a sua escada da sua casa 70 vezes. Minha irmã faz isso.
Ela chega do trabalho num horário onde não é ok para ela sair na porta da casa dela e fazer uma caminhada em volta porque é perigoso, onde ela mora é perigoso. Então o que ela faz? Ela põe um tênis e sobe a escada 70 vezes da casa dela. E assim ela faz uma descarga, trabalha o corpo dela. E se as crianças estão junto ali dela, ela ainda usa esse momento até como uma diversão. Às vezes os meninos também entram no movimento, sobe e desce a escada, depois elas param, entendeu? Mas existe alternativas e a criatividade vem surgindo, vai surgindo. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer polichinelo, você pode buscar vídeos na internet de como se exercitar em casa, né? E tirar ali 5 minutos, 10 minutos do seu tempo para fazer um alongamento, para fazer um exercício, uma flexão, trabalhar a musculatura das costas, fazer um agachamento, ou até mesmo dançar. Pensar no exercício físico como dança, você também acha isso na internet, sabe? Vídeos que você pode procurar e colocar na sua TV. E esse momento também pode virar um momento de descontração familiar. Você pode juntar seus filhos ali junto com você e fazer um momento de dança, se exercitar com a dança. Ou se para você é bacana ser sozinho, tá tudo bem também. Se você quer esse momento do exercício físico só para você, tá tudo certo. É só se organizar para isso. Para eu fazer o meu exercício sozinha, é mais fácil, por exemplo, acordar mais cedo. Acordar aí uma meia horinha mais cedo, antes das minhas crianças, e ter esse momento para me exercitar. Então, assim tem funcionado para mim. É assim que eu tenho feito para cuidar de mim, para estar um pouco melhor nesse contexto turbulento todo que a gente está vivendo, né? E quando eu me percebo chata, quando eu me percebo autoritária, quando eu me percebo impaciente, frustrada, chorosa, eu dou um passo para trás e eu também me percebo que eu estou cheia. Eu me percebo cheia, eu me percebo com carga, sabe? E aí eu procuro me esvaziar. E é isso que eu tenho falado para as pessoas, sabe? No grupo escolar dos meus filhos, eu falei isso quando isso vem, nos grupos que eu participo de mães, eu trouxe essas alternativas. Para as minhas amigas que me procuram, né? E aprendo algumas coisas com elas também, porque aí elas começam a colocar em prática e aí elas falam o que funcionou, o que não funcionou para elas e tá tudo certo. O importante é você tentar viver melhor esse dia a dia com a escola, com aulas online, com as crianças dentro de casa, com o marido dentro de casa, sem a possibilidade de poder ir para o clube, sem a possibilidade de poder ir para a escola, sem a possibilidade de ter aquele tempo de você também sozinha. Outra coisa que eu tenho percebido também, que alguns clientes já trouxe para mim, algumas mamães estão saindo de casa para ir no supermercado justamente para ter esse momento de descarga. E observam que nesse movimento acaba que ela coloca em risco ela e até mesmo a família dela, se ela vive a preocupação de se pegar o coronavírus ou não, entende? Mas tem sido uma válvula de escape, né? Porque é possível hoje até você não sair de casa e pedir por e-mail, por telefone, por sites, por aplicativos e o supermercado entregar as compras para você em casa. Mas até esse movimento tem sido um movimento de fuga de mamães para poder sair de casa, para poder ter um tempinho sem a turbulência do lar. Percebe? Mas tem como a turbulência do lar ser menor. E para ela ser menor, a sua turbulência interna e mental, ela precisa ser menor também. Então cuida de você. Deixa um pouco as demandas escolares de lado, deixa um pouco os filhos de lado, deixa a casa de lado, deixa um pouco o trabalho de lado. O que eu também percebo que as demandas de trabalho também aumentaram significativamente depois que as pessoas estão trabalhando em casa. O volume de horas de dedicação e até mesmo o quanto as próprias empresas têm se sentido na liberdade de acionar as pessoas em vários horários, em horários que antes as pessoas não eram acionadas, né? Mas também cabe a você também, se é o seu caso, colocar um certo limite aí. Percebe? Colocar um intervalo de almoço para você almoçar tranquila, colocar um limite,
para qual horário que você vai trabalhar. Tá certo que um dia ou outro não dá, tá certo que um dia ou outro surge um problema que não é possível, né? Mas procurar conversar dentro da empresa com o chefe, tentar organizar dessa forma, né? Então, também vale a pena olhar para esse detalhe e entender que também é possível. A flexibilização e os ajustes, eu acredito que todas as partes estão abertas, porque todas as partes envolvidas que te envolvem no seu mundo, tanto as partes profissionais quanto pessoais, como escolares, estão todos vivenciando e sofrendo processos de mudança. Todos estão abertos à possibilidade de flexibilizar de tal forma, num certo nível, que faça bem para todos, né? Essa semana eu falei sobre a criança livre, né? Dar vazão a ela também é uma alternativa de descarga, né? Dançar, andar descalça, usar roupas coloridas, usar roupas descombinantes. Eu vou deixar o link para esse conteúdo aqui na descrição desse vídeo, caso você queira assistir. E se o que eu trouxe para você aqui faz sentido para você, fez sentido, coloque esse conhecimento na sua vida. Devagar. Pense primeiro sobre, sabe? E tente trazer um pouquinho de cada vez o que você pode fazer para trazer esse alívio diário para você. Compartilhe com outras mamães, com as suas amigas. E se você quiser também interagir comigo pelos comentários, eu ficarei muito feliz, porque eu também quero aprender outras dicas e com você, com as suas experiências, com os seus experimentos, eu tenho certeza que você pode me ajudar a aprender com você, ou também outras mamães que vão ler esses comentários também podem ter acesso. E assim a gente cria uma rede de apoio. Rede de apoio, de dicas, de sugestões, de dar alternativas para aquelas pessoas que talvez não estejam encontrando essas alternativas, né? Você nutrida e mais leve, você vai perceber melhor em como lidar com a instabilidade emocional até mesmo dos seus filhos, porque todos estão vivendo isso atualmente. E você também vai perceber alternativas do que fazer, por exemplo, se não estiver conseguindo fazer as tarefas com seu filho hoje. Se você estiver estressado ou se ele estiver estressado, se ele estiver dificultando esse processo, pode ser que ele esteja chamando a sua atenção porque ele não está afim ou que tem algo acontecendo. Mas se você está nutrida, se você está cuidada, se você está um pouco mais centrada, você vai saber melhor como lidar. Você vai ter a opção, vai poder enxergar e perceber outras alternativas de lidar com essas situações. E para não esquecer de você se cuidar, use âncoras. Eu adoro âncoras e eu uso isso muito. Por exemplo, escreva no seu espelho. Se eu percebo que eu estou num movimento assim, que eu estou mais impaciente, por exemplo, eu escrevo no meu espelho do banheiro amor nas palavras, amor nas atitudes, eu me amo. Ame você, Niara, sabe? Só de eu chegar ali na hora que eu acordo, que eu vou escovar meus dentes e olhar para aquilo ali, isso já é uma âncora de me lembrar que eu posso pôr mais amor nas minhas palavras, eu posso pôr mais amor nos meus pensamentos, eu posso colocar mais amor nas minhas atitudes, sabe? Comigo, com os meus filhos, com meu marido e com as pessoas em volta, né? Você pode também usar, por exemplo, uma pulseirinha, ó, por exemplo, essa aqui, que eu coloquei no dia da live que eu falei sobre a criança, porque você colocar uma pulseirinha, isso aqui é um brinquedinho que vem no Kinder Ovo, toda vez que você olhar para ela, você vai lembrar, ela é da minha criança e o que eu quero com ela é me lembrar de permitir uma autenticidade maior em mim, permitir uma irresponsabilidade maior em mim, um relaxamento, uma flexibilidade, permitir eu me divertir. Ela vai me lembrar o que eu posso fazer para me divertir. Ela pode permitir para eu cuidar de mim, para eu andar descalça, para eu dormir sem tomar banho hoje, por exemplo, né? Pode, seja lá o que for, né?
Mas usar dessas âncoras, dessas alternativas, também é algo que pode te ajudar nesse processo de mudança, e isso vale para qualquer coisa que você vai fazer. Uma borrachinha de dinheiro. Eu já vi várias pessoas colocarem uma borrachinha de dinheiro, mudar o relógio de braço, porque são coisas que incomodam. Por exemplo, essa pulseirinha, ela tá mais justinha aqui, ó, ela tá até marcando o meu braço. Então me incomoda. E quando ela me incomoda, eu olho para ela. Porque se eu colocar algo que não me incomoda, ela não vai servir de âncora. Né? Então, colocar uma borrachinha de dinheiro mais apertada, trocar o relógio de braço, trocar a aliança ou um anel de dedo, de mão. Então, são alternativas de símbolos que você pode usar para te ancorar nesse processo de lembrar, de cuidar um pouquinho de você. Eu fico por aqui muito feliz de ter colocado, né, de ter trago as minhas sugestões e o como eu tenho falado com as mamães que me procuram, com as minhas amigas, com as minhas vizinhas, com as minhas clientes, e espero verdadeiramente ter possibilitado abrir uma frestinha, né? Não tenho a intenção de pensar que eu abri uma porta ou uma janela para você, mas que pelo menos eu tenha aberto a fechadura, que pelo menos eu tenha enroscado um pouquinho a chave para você olhar para você e perceber o que que você pode fazer por você.